9 qualidades aí que o apóstolo Paulo ele apresenta aí na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, hoje nós veremos a última qualidade, né? Quando ele está chegando já ao final dessa relação, dessas qualidades, então ele menciona o domínio próprio, que é a última qualidade, das 9 qualidades, a última do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Paulo encerra dessa maneira essas qualidades, dizendo, ó, quem tiver essas qualidades, quem exercer essas qualidades no seu dia a dia, não há nada contra, né? Não há nenhuma lei que vá ao contrário. Então, e quando ele apresenta aqui, irmãos, sobre o domínio próprio, ele está dizendo que esse aspecto, né? O domínio próprio é um aspecto da operação do Espírito Santo em nossa vida. E é um dos mais importantes, né? E é um dos mais importantes no casamento. Porque se nós não tivermos, né? Se um dos cônjuges não tiver o domínio próprio, fica difícil, né? Ou pelo menos um tem que ter, né? Pelo menos um tem que ter para ser o fiel da balança. Não somente no casamento, mas entendemos aqui que é em todas as formas de relacionamento. Literalmente, o domínio próprio significa ter controle sobre o nosso eu, né? Literalmente, o domínio próprio significa ter controle sobre o nosso ego, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, né? É algo que é dado pelo Espírito Santo, né? E que nós podemos exercer buscando essa condição através do Espírito Santo. Por isso que é fruto do Espírito, né? Não é da vontade do homem, não é pelo esforço humano. Nós podemos trabalhar isso buscando em Deus através do Espírito Santo, né? E o reverendo Augusto Nicodemos, inclusive, quando ele fala sobre esse assunto, ele diz que de todas as qualidades necessárias para um casamento feliz, talvez essa seja a mais importante, né? E a mais difícil de obtermos por nós mesmos. Por que é a mais difícil? Porque nós não conseguimos por nós mesmos. É somente através do Espírito Santo, né? Se é fruto do Espírito, é Ele quem dá, é Ele quem oferece, é Ele quem dispõe. É claro que nós podemos estar buscando esse fruto em nossa vida, essa qualidade em nossa vida. Por isso que quando Paulo aqui já partindo para a conclusão, né, sobre o assunto, ele declara aqui no versículo 24 do capítulo 5 aí de Gálatas, ele declara que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Então, irmãos, isso é conseguido, é fruto do Espírito Santo, é conseguido somente através da crucificação da nossa carne, né? Crucificação significa morte, né? Morte do nosso ego, morte do nosso eu, morte da nossa vontade, morte da nossa carne, né? Então, Paulo está dizendo que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, né? Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E quando ele usa aqui o termo crucificaram, né? Ele está afirmando que o crente que realmente nasceu de novo, né? Que o crente que realmente ele se tornou uma nova criatura, ele separou-se do domínio da natureza pecaminosa ao identificar-se com Cristo em sua morte.
Por isso que lá no capítulo 2, versículo 20, ele usando o exemplo da vida dele, né, o que ele era, o que ele o que ele passou a ser, né, no momento que ele é alcançado pela graça, no momento que ele encontra com aquela luz ali no caminho de Damasco, que era o próprio Cristo, né? Então, no capítulo 2, versículo 20, ele testemunha o que é essa crucificação. O que é essa identificação com a morte de Cristo, com a crucificação do próprio Cristo, quando ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, não existe vida cristã, não existe verdadeira conversão se não houver uma verdadeira crucificação. Né? Se não houver essa identificação dessa crucificação com Cristo. Né? Não existe verdadeira conversão se não houver a verdadeira crucificação do nosso ego, do nosso eu, da nossa carne. Né? Assim como Cristo morreu. Por isso que Paulo declara, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Até aquele momento, quando ele vê a luz ali no caminho de Damasco, ele vivia, né? Ele vivia de acordo com a legalidade, de acordo com o legalismo do judaísmo, do farisaísmo, que ele era fariseu. O farisaísmo é o ramo do judaísmo mais radical, né? Mais radical, mais criterioso. Então, ele está dizendo, ele está afirmando isso. Até aquele momento, era eu que vivia. Mas no momento que aquela luz, que eu vi aquela luz, no momento que eu ouvi aquela voz, né, no momento que eu caí por terra, eu não levantei mais o que eu era. É por isso que ele diz: a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, houve uma mudança radical. Irmãos, conversão é radical. Arrependimento, como nós vimos hoje cedo, é radical. Não existe meio arrependimento. Não existe meia conversão. Não existe eu sou mais ou menos nascido de novo. Né? Ou eu sou ou eu não sou. Porque Deus não é Deus de meio termo. Deus é Deus de um trabalho completo. Deus é Deus de um trabalho completo. E através da santificação, então, ele vai nos aperfeiçoando. Mas uma vez nascido de novo, nós fomos nascidos de novo. Né? Nós somos nascidos de novo. Lá no capítulo 6 da carta que ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 6, versículo 1 a 3, ele explica isso, né? De uma forma mais clara. Ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como que nós morremos para o pecado? Na crucificação, na identificação da crucificação, se nós fomos crucificados com Cristo, né? Versículo 13 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também em sua morte? Irmão, se não houve esse batismo na morte de Cristo, se não houve essa identificação, então alguma coisa está errada. Lá no versículo 6, aqui do capítulo 6 de Romanos, ele diz: pois sabemos que o nosso velho homem, né, o velho Ademir, né, o velho Damon, o velho João, o velho Benedito, né, a velha Maria, seja lá quem for, né, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Queridos, isso só acontece através da nossa identificação, né, na crucificação com Cristo, se nós realmente fomos crucificados com ele. E
é somente pela graça, né? É somente pela graça, é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos verdadeiramente ter controle sobre o nosso espírito, sobre as nossas emoções, sobre as nossas reações. Irmão, sem esse controle próprio fica difícil, né? Como que é difícil? Por isso que o irmão Augusto diz que é o mais difícil, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil. Como eu disse no domingo passado, depende, vai muito também da nossa da natureza de cada um, né? Os mais estourados são os mais difíceis, irmão, de se controlar, né? Quando cai na real, para bufe, já aconteceu, né? Já aconteceu. Então, irmãos, por isso que Paulo diz aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 ao versículo 18, essa é a única maneira, né? Essa é a única maneira de nós conseguirmos, né? Essa é a única maneira de nós alcançarmos esse alvo que o apóstolo Paulo propõe aqui, que esse alvo que o apóstolo Paulo escreve. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que lei é essa? Eu já expliquei em outras falas, né? É a lei da carne. É a lei da carne. Então, nós não estamos debaixo mais dessa lei. Nós estamos debaixo da lei do Espírito. Por isso que se faz necessário nós andarmos, né? Lá no versículo 24 ao versículo 26, repetindo aqui o versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, Gálatas capítulo 5, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, não tem como eu viver pelo Espírito e andar pela carne. Não tem como eu andar pela carne e querer viver pelo Espírito. Não bate, né? Lá atrás, no versículo 17, Paulo explica, né, que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, né? E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, eu quero concluir essa parte, né? Eu quero concluir o assunto com algumas orientações, né? Não vou passar essas orientações agora, porque não vai dar tempo, mas eu quero concluir esse assunto com algumas orientações, né? Então, nós vamos estar vendo rapidamente, talvez nos próximos 2 domingos, não vai dar tempo para falar tudo em um domingo, só como ser cheio do Espírito Santo, né? E nessas falas nós pretendemos seguir 3 direções básicas, né? 3 direções básicas de como nós poderemos ser. São algumas orientações de como nós poderemos ser cheios do Espírito Santo. E creio que se nós obedecermos, irmãos, essas orientações fundamentadas na palavra, nosso casamento ele pode mudar em muitos aspectos, né? Nossos relacionamentos eles podem ser mudados em muitos aspectos, né? O segredo é nós obedecermos aquilo que a palavra diz. Não tem meio termo. Ou obedece ou não obedece. Ou andamos de acordo com o que a palavra diz, ou nós não andamos de acordo com o que a palavra diz. Como eu sempre tenho dito, Deus não negocia princípios, né? Princípios Deus não negocia. Não, a palavra diz isso, mas, né, não existe jeitinho brasileiro para a palavra. Não existe o jeitinho brasileiro para os princípios estabelecidos por Deus na palavra. Eles são princípios e Deus não abre mão, Deus não negocia princípios. Eu sempre tenho dito
Toda vez que nós quebramos princípios, nós colhemos consequências tristes para a nossa vida, em todos os segmentos dela, em todos os sentidos. Queridos, que Deus nos abençoe, estejam orando nesse sentido, né? Para que Deus nos oriente, nos direcione e a gente se atenha apenas àquilo que a palavra nos mostra, aquilo que a palavra nos diz, aquilo que Deus nos fala e nos ensina, nos orienta através da sua palavra. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos aí um abençoado restante finalzinho de domingo, né? Que Deus assim nos abençoe. A palavra está com você, Valério. Eu acho que sobrou aí um tempinho maior, né?